Toda interseção não sinalizada é considerada, interseção é junção de vias. Então isso aqui é uma interseção, 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 isso aqui é uma interseção. São tipos de junções de vias. Você chegou em qualquer uma dessas interseções e pretende entrar na outra via que está se juntando à sua ali, né, nesse ponto de interseção com a sua, e ele não tem sinalização mostrando se é mão única ou se é mão dupla. Você deve considerar, nesse caso, essa via como de sentido único de circulação. Para ser sentido único, deveria ter sinalização mostrando, aqui é sentido único. Então, não tendo, não pode ser essa a resposta. Sentido duplo de circulação, subentende-se que sim, apesar de não constar isso na legislação de trânsito, se chegou num lugar, não tem sinalização nenhuma proibindo transitar para um lado ou para o outro, subentende-se que pode ser de sentido duplo, essa pode ser a resposta. Pista dupla? Aí não necessariamente, porque pista dupla são duas pistas, né? Uma e outra, dividida aí por obstáculo físico central, ou separação física. Não é o caso. Contramão de direção? Também não é o caso. Letra B mesmo a resposta aí. Mas nos dias 9 e 10 de novembro agora de 2019, eu, Ronaldo Cardoso e o mestre Júlio Modesto de Araújo, um grande expoente na área de trânsito, estaremos ministrando um curso aí na cidade de São Paulo, curso presencial de 2 dias. O nome do curso é Instrutor de Trânsito Século XXI. Se trabalha em autoescola ou tem autoescola e está aí na região de São Paulo, Grande São Paulo, não deixe de fazer contato. Vou deixar o telefone aqui em cima, na tela, em algum lugar. Chama aí e reserve a sua vaga ou da sua equipe toda. Com certeza vai ser um sábado e um domingo onde você vai sair de lá totalmente munido de conteúdo e de ferramentas para poder tornar-se um profissional muito melhor e então mostrar por que você merece ser valorizado nessa profissão. Só para os bons, tá? Só para os melhores. Um abraço, espero lá. São Paulo, dia 9 e 10 de novembro de 2019. A soma de ações técnicas e atitudes que permitem prever e evitar acidentes, eu gosto muito disso aqui, ó, prever. Prever vem de previsão. E evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros condutores, é chamada de direção correta. Bom, é uma forma correta de dirigir, mas o nome técnico dado não é esse não, tá? Direção corretiva, não, direção corretiva é aquela que a pessoa não prevê. Aqui está dizendo que ele prevê, ó, prevê a situação para evitar. A corretiva é o contrário. Ele não previu a situação, esperou acontecer para poder reagir e evitar o acidente. Então, não é. Direção defensiva é uma forma de direção defensiva, né? Onde você prevê, antecipa. Aí, nesse caso, especificamente, é uma direção defensiva preventiva, né? Que é de prever, antecipar-se. Certamente será essa a resposta. Direção de alto risco? Não. Se a pessoa prevê o problema, prevê o risco e age com antecedência, mesmo mediante as ações incorretas dos outros condutores, não é de alto risco, não. D está fora, resposta mesmo, letra C. O comportamento que deixa o condutor preparado para reagir contra acontecimentos inesperados é denominado direção, esse denominado quer dizer, é chamado de direção corretiva. Olha, deixa preparado. A direção corretiva ela não deixa preparado. O motorista que adota uma direção corretiva, o que é corretivo? Corrigir um erro ou algo não previsto, uma situação não prevista. Ele espera acontecer para depois agir. Então não é corretivo o cara que já fica preparado. Então letra A está fora. Cautelosa, bom, se ele adota de forma a estar preparado, obviamente ele é cauteloso. Mas não é esse o nome técnico dado pela direção defensiva, não. Preventiva, essa é a resposta. É uma postura defensiva preventiva. Prevenir-se, antecipar-se, estar preparado para reagir contra acontecimentos inesperados. Então, letra C é a resposta. Obviamente não pode ser D, porque aqui diz que todas estão corretas e não estão todas corretas. Está relacionada ao condutor e é uma situação que pode propiciar acidentes. Bom, qual que está relacionado ao condutor aqui e pode propiciar acidentes, hein? Condição insegura. Olha, a condição insegura é chuva, está chovendo muito, o veículo não está em bom estado de conservação. Eu acho que o condutor até entra aqui como uma das condições, adversidades, né? O condutor acaba entrando como uma das adversidades. Mas condição insegura, condutor, fiquei em dúvida, não vou nela não, tá?
Condição adversa, também o condutor entra aí dentro de uma das condições adversas. Nós temos luz, tempo, estrada, trânsito, veículo e motorista, condutor. Também entra indiretamente, essa primeira, essa segunda indiretamente. Ato inseguro, relacionado ao condutor, sim, pratica ato inseguro. Pode propiciar acidentes? Sim, um ato inseguro pode propiciar acidentes. Letra C serve. Das três, a que melhor me convenceu foi a letra C. Porém, tem a letra D aqui dizendo que todas estão corretas. Eu não posso ficar com a letra A, eu vou dizer por quê. Porque a condição insegura até contém aí condutor dentro dela. O condutor também pode ser uma condição insegura. Mas a chuva, por exemplo, é uma condição insegura. E qual é a relação da chuva com o condutor? Nenhuma. Chuva é chuva, condutor é condutor, veículo é veículo, via é via. O mesmo entendimento deve ser aplicado aqui para a condição adversa. Então, elimino o A, elimino o B e, consequentemente, com isso, elimino o D. Agora, a C é um ato. A ação só pode ser praticada pelo condutor, então não tem erro. Essa é a resposta. A desaceleração brusca e o uso incorreto dos freios podem provocar desgarramento da parte traseira do veículo. Esse tipo de reação é chamado de comportamento. Olha, isso aí entra naquele estudo técnico do comportamento do veículo em relação à ação do condutor e em relação à ação das leis da física sobre o veículo. Para desgarrar a parte traseira, obviamente o veículo precisa estar em desaceleração, frenagem. Vou explicar por quê. Você tem aqui, roda dianteira, tá aqui as rodinhas do veículo, aqui está a frente desse veículo. Ih, rapaz, eu desenho com uma beleza, só Jesus na causa. Isso aqui é a porta do veículo, o vidro, aqui está o motorista e aqui esse motor é o farol daqui. Vou até colocar o farol do veículo aqui. Esse condutor freou. No que ele freia, ele sobrecarrega o eixo dianteiro. O eixo traseiro vai ficar mais leve. Se ele fica mais leve, ele tende a desgarrar a traseira, porque a roda traseira, o eixo traseiro, vai ter menor aderência com o pavimento. Então tá certo, ele desacelerou, freou, o peso foi para frente. Aí perdeu a aderência atrás e vai desgarrar a traseira. Quando acontece esse tipo de reação, o peso vai para frente, chama-se comportamento sobreextersante. O peso foi para frente, sobre. Se fosse peso para trás, desgarrando então a frente, que seria o contrário, aí seria sub. Então aqui está eliminado o sub, não é inseguro, não é inadequado. O nome correto aqui é C. Essa é uma das partes chatas da direção defensiva para estudar. Lá no nosso curso, está aqui embaixo, autoescolaonline.net. Acesse esse site, vem curso online. Eu ensino um macetaço para você nunca mais esquecer esse lance de leis da física, reações do condutor, comportamento do veículo. E aí, tranquilinho, só chegar na hora da prova e acertar de cheio. Em uma frenagem de emergência, poucos condutores conseguem controlar a pressão sobre o pedal de freio. Realmente, na situação ali de perigo, de risco, ele manda o pé no freio com toda a força. Na maioria das vezes, a força aplicada no freio é superior ao atrito dos pneus com o solo. Isso provoca o quê? Se pisa com muita força, as rodas travam e os pneus arrastam. Então, travamento das rodas, sim, pode ser essa a resposta. Derrapagem, pneus arrastando, pode ser essa a resposta. Distância maior de frenagem, sim. Se as rodas travam, o veículo precisa de mais espaço para imobilizar e não consegue imobilizar tão facilmente. Tanto que hoje em dia os veículos já são fabricados com ABS. ABS. Isso é um tipo de freio que não deixa as rodas travarem. Esse travamento aqui não acontece quando o veículo tem ABS. Quando eu falo novo, já tem um bom tempo, se eu não me engano, 2015 para cá, os veículos já são todos fabricados com ABS. São obrigados a sair com ABS. Eu acho, tenho certeza não, fugiu da mente aqui agora. O ano. Mas de um tempo para cá, hoje em dia todos os automóveis que você vai comprar já sai com ABS. Por quê? Porque numa situação dessa o camarada assusta, mete o pé no freio e o ABS não deixa as rodas travarem. E aí corrige todo esse problema. Então sim, vai acontecer também uma distância maior de frenagem aqui, porque o veículo vai precisar de mais espaço, se não tiver o ABS. Todas estão corretas? Sim, todas estão corretas e eu vou dar uma dica para você. 80% a 90% das vezes que na alternativa D tiver escrito todas, essa será a resposta. Esse tipo de colisão pode trazer sérias consequências para os ocupantes do veículo, além de propiciar o chamado efeito chicote. Já ouviu falar disso, efeito chicote? Pois é. Estamos falando de colisão
Então, primeiro eu vou explicar o efeito chicote, para depois a gente explicar aqui a questão. Chicote. O que é um chicote? Aqui dá uma lambada assim, né? Já viu? Quem já viu um chicote aí? Tomar chicotada não, tá? É só ver. Pois é, o chicote. Isso acontece com o corpo dos ocupantes do veículo. Ó, ele faz esse movimento e a cabeça vai para trás, ela é projetada para trás. Tanto que existem hoje nos automóveis o encosto de cabeça, que é para amparar a cabeça e evitar que aconteça ali o efeito chicote, provocando lesões na região da coluna, na região cervical aqui, ó, do pescoço. Então isso é o efeito chicote, essa lambada que a cabeça dá para trás. Então, para você, quando acontece esse efeito chicote, nós estamos falando de uma colisão, um tipo de acidente, com o veículo de trás. Vocês concordam? Se alguém bater na traseira do carro da gente, a gente vai fazer isso com a cabeça para trás, ó, puf, vai ou não? Vai. Então, certamente, essa será a resposta. Colisão nos cruzamentos? Não, normalmente a colisão nos cruzamentos ela é lateral, aí já não tem o efeito chicote, é aquela pancada lateral. Então, não é. Frente a frente é projetado contra as partes internas do veículo, aí se não tiver airbag, vai enfiar o nariz ali no volante, no para-brisa. Se tiver sem cinto, muitas vezes pode ser até projetado para fora do veículo, mas não é isso aqui. Com o veículo da frente é você batendo na traseira do veículo da frente. Vai provocar o efeito chicote em quem está lá na frente, né? No veículo da frente. Mas em quem está no seu carro, não. Então, letra D está fora, é realmente a letra A. Se alguém colide com a traseira do seu carro, acontece o efeito chicote aí. Pode causar sonolência no condutor. Parada de 2 em 2 horas? Bom, você parar de 2 em 2 horas, dar uma esticada no corpo, tomar uma água no banheiro, causa sonolência? Não. Pelo contrário. Isso aí inibe a sonolência. Então, a letra A está fora. Rodovias monótonas. O que é rodovias monótonas? Não tem trânsito, aquela paradeira, aqueles retão, né? Aquele 2 horas da tarde, barriga cheia de macarronada, não é verdade? Uma rabada, uma feijoada, tudo termina com ada, menos salada, né? Para dar aquele sonão. Realmente, isso aqui provoca sonolência, pode ser essa a resposta. Direção mecânica é o contrário de direção hidráulica ou direção elétrica. Não, a direção mecânica ela é mais pesada, acaba requerendo do condutor, exigindo do condutor maior esforço. Consequentemente, se tem maior esforço, a probabilidade de causar sonolência é muito menor. Então, não pode ser. Se fosse o contrário, uma direção hidráulica, elétrica, ainda ia. Dirigir ao amanhecer pode causar sonolência? É muito relativo, né? Depende de como é que foi a noite da pessoa. Eu penso que dirigir ao amanhecer, normalmente, por padrão, não causa sonolência, porque a pessoa dormiu, já veio uma noite inteira de sono e de descanso. Então tá fora. Letra B mesmo, aquelas rodovias monótonas, isso aí pode sim causar sonolência. É considerada a primeira etapa nos cuidados essenciais prestados à vítima de acidente de trânsito. Primeira etapa na prestação de socorro é a análise primária. Nós temos ali a análise primária e a análise secundária. Não são primeiras ações não, tá? Primeiras ações é o quê? Sinalizar o local, avisar o resgate, coisa e tal. Feita essa primeira parte, essas primeiras ações, aí você vai partir para a análise das vítimas. E ali vai ser feita a primeira etapa, que é onde você vai avaliar os sinais vitais, respiração, pulso, pressão arterial, temperatura corporal e vai. Então aqui, primeira etapa é a análise primária. Primária de primeira, confere? Letra C aqui, a resposta. As situações de emergência não são sempre iguais umas às outras e os procedimentos a serem adotados dependem de vários fatores, tais como... Bom, é claro que a gente não vai encontrar uma situação de acidente, emergência, o que for exatamente igual a outra. Então, para cada situação, você vai ter ali um cenário diferente, desafios diferentes, dificuldades diferentes. Então, aqui fala, ó, os procedimentos a serem adotados dependem de vários fatores, tais como o nível de conhecimento de quem? De quem está prestando socorro, certamente. Sim, faz sentido. A prática e os recursos dos quais se dispõe, claro, se você tem uma boa prática, você já passou por aquele outras vezes e dispõe de recursos, também é um fator aqui que vai ser relevante nesse dependem aqui. Então, A pode ser, B pode ser. O tempo estimado para a chegada de ajuda profissional também é um fator aí variável que pode ser, deve ser considerado, aliás. Todas as afirmativas estão corretas? Essa é a resposta e vai a dica. 80%, 90% das vezes. Que na alternativa D tiver escrito todas, essa será a resposta.